Jesus. Auxílio ao meu Pai que te fala sobre. Jaguar, mestre Lua, tá falando de sublimação, povo de Beji, príncipe Maia deste amanhecer, adjunto a Dejan, com a Thaís 108, mestre Frones, na regência do ministro Urici, no adjunto Ipuena, com a Thaís 108, mestre Lacerda, afilhado de Quataí 108, minha mãe clarividente em Cristo Jesus. Eu, Quinto Urê, adjunto Perano Quataí 108 Bancares, Raiojanahama 2000, mestre Weshler, com os poderes de Obatalá, na linha deste amanhecer. Tenho meu Deus e ministro Olorum, que me rege e me guarda no caminho desta jornada. Acabo de receber, Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião, o título de mestre instrutor universal, das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi aos mundos encantados, senti as forças brilharem em nossos corações. Emite, Jesus, deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Venho na força decrescente do cavaleiro da lã severo vermelho, // reino central, turno rei, na esperança de alimentar o meu sol interior. Na grandeza que me fez cavaleiro do turno Adelanos, partirei nos três reinos de minha natureza, com /0/, e na força universal do meu quinto, seguirei sempre, com /0/, // em Cristo Jesus. Salve Deus. Ó Jesus, esta é a hora precisa de minha vida, teu filho. Eu sou aquele cavaleiro das cordilheiras que desceu para enfrentar o mundo, que se destinava à estrela testemunha, que unia as tribos num só pensamento, numa só evolução. Eu sou um espírito espartano, eu vi a luz da verdade, porém fui aquele que fracassou. Em vez da luz, triste percorri os caminhos, fracassei por não saber amar. E nesta bendita hora, Jesus, só tu poderás me dar a paz. Quero gritar ao mundo inteiro, no calor desta doutrina: salve Deus, Jesus querido. Tenho a força bendita deste amanhecer, e pelo Pai Seta Branca estou aqui. Obedeço e obedecerei às leis que me regem deste amanhecer. Sou Maia e parto com /0/, em ti, Cristo Jesus. Salve Deus. Salve Deus. Eu, Ninfa Sol, da Falante de Sublimação, povo de Garaci, e Urici Missionária, do adjunto Alufam com a Thaís 108, mestre Barros, na força do ministro Urici, madrinha do adjunto Latam, com a Thaís 108, mestre Veronildo, sétimo raio da juração, Arcanos Rama 2000, na ordem da primeira Urici Íria, na regência do trino regente Aratuso, com a Thaís 108, mestre Valdec. Ó Jesus, acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso a sintonia do grande e divino mestre Obatalá na linha deste amanhecer. Desejando alcançar os poderes do reino central, coloco, Jesus, a ternura de todos os tempos. Emite, Jesus, deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Eu, Tânia Ferreira, sou uma guia missionária, vinda do mundo verde em missão especial. Venho na força decrescente da guia missionária à Baleza Vermelha, primeiro raio Escra, turno Doragana, na esperança de minha estrela Vanulus, do meu terceiro verbo, na ordem do primeiro sétimo, levando os poderes do mestre que me fez gaviões, para fortalecer o meu sol interior nos três reinos de minha natureza. Partirei sempre com /0/, em Cristo Jesus. Salve Deus. Cavaleiro da lança reino central, cavaleiro da lança vermelha, cavaleiro da lança lilás, cavaleiro da lança rósea, meus respeitos com ternura para entrarmos em sintonia. Jesus, esta é a hora precisa de nossas vidas. Venho neste bendito momento formar o nosso canto universal para melhor servirmos nesta era. Quisera, ó Jesus,
que as velas dos anjos e santos espíritos se harmonizassem no meu atom, que as 7 estrelas do Oriente, na estrela sublimação, emitam os seus raios no canto da Eurici. No triste reino de Delfos, minha mãe clarividente, responda aqui neste mantra os poderes de Akhenaton, de Araquém, dos Ramsés e de Amon-Ra, seus eflúvios a brilhar na sintonia desta força absoluta que vem de Deus Pai Todo-Poderoso. Salve Deus. Antes de passarmos a palavra ao Mestre Décio, que irá conduzir a nossa reunião de hoje, gostaria de lembrarmos que amanhã nós temos a bênção do Pai Seca Branca, quinta-feira, dia 5, harmonização, e amanhã então vamos ter que fazer escala das ninfas, né, para a harmonização. Dia 15 de novembro, nós teremos a consagração da sala de mestrado, sala de sublimação, estrela candente, ascensão, solar. Dia 15, consagração da sala de mestrado a partir das 3 horas. E dia 22, teremos também a consagração de ontem, foi também um dia especial que nós não podemos esquecer. Se a nossa mãe estivesse conosco aqui no plano físico, ontem ela teria completado 84 anos. E não se separa a obra do seu autor. Muitos já se ouviu falar que a Lívia morreu, não sei o que e tal, né? Mas ela deixou a obra, deixou todo esse acervo, né, para o seu filho e para nós outros. Não se separa a obra do autor. Né? Foi ela que trouxe a missão grandiosa. Quem está chegando agora, ou que tem pouco tempo nessa doutrina, não imagina, ou é difícil imaginar, né, como foi o início. As dificuldades que a nossa mãe enfrentou, que ela teve que superar, que ela teve que enfrentar, para deixar todo esse acervo, toda essa grandeza em nossas mãos. Assim, eu peço uma salva de palmas para a nossa mãe. E ela muito dedicada a que o seu filho, a que nós, seus filhos, crescêssemos, né, espiritualmente, sempre preocupada, não só individualmente, mas com todos nós, com todo o grupo. Né? Ela sempre trazia as classificações, as concentrações, os trabalhos, né, as aulas. Foi sempre uma preparação gradual, sempre preocupada com a realização da nossa missão, com o grupo, com o todo e com cada um de nós, a nossa individualidade. E ela dizia: amo muito os meus filhos, amo muito os meus filhos, e este amor ultrapassa a barreira do som e me faz amar todo este universo. Né? Salve Deus. E este exemplo serve para nós outros. Né? Não só para nós que estamos à frente, estamos sempre usando o microfone para falar, mas também de cada um de nós, de nos dedicarmos sempre em busca desse amor que é a nossa arma invencível. Sabemos que estamos passando uma situação, né, de nuvens, digamos assim, carregadas, e o amor incondicional é o nosso para-raio, é a nossa fortaleza para superarmos essa crise. Aí você pode perguntar: poxa, nunca ninguém me explicou como é que eu vou passar numa crise como essa. Sim, nós estamos explicando. A explicação é simples: é o amor. O amor do espírito missionário. O amor que não exige nada para poder servir na lei de auxílio. Assumimos voluntariamente esse compromisso de servir na lei de auxílio. E se assim assumirmos
assumimos este compromisso, isso veio junto à paciência, veio junto à humildade, à tolerância, né? À honestidade, à dedicação e ao amor. Essa é a forma de passar por todas as crises, não só essa, mas as que vieram. E cumprimos com seriedade esse nosso compromisso, essa nossa missão. Queremos também parabenizar aqueles mestres que o mês passado receberam suas consagrações de arcanos. Aqui temos o mestre que está representando os demais, né? Sabino. E eu acho que. Carlos também, ó. O Carlos também, muito bem. Aí o mestre Príncipe também receberam suas consagrações. E o mestre Raul, então, abriu para que esses mestres que quiserem permanecer como príncipes ou como magos, né, estejam à vontade. É também um exemplo para nós. Quando a nossa mãe nos via realizados, felizes, trazia as suas consagrações, as nossas consagrações, isso significava um passo nosso no aperfeiçoamento, um passo em que a gente estava dando para o nosso melhoramento interior, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Eu vejo com muita felicidade quando o mestre, né, galga o degrau mais alto dessa doutrina, que é a classificação de orgânicos. É um crescimento não só para ele individualmente, mas para todos nós, para todo o grupo ganha com uma classificação como essa. Parabéns, meu mestre, e sejam felizes nessa caminhada. Roberto, antes de você passar o microfone, você avisa para eles que no dia 10 é o nosso retiro, que é aniversário da ilha. Nós vamos começar no retiro. Dia 10 de novembro, aniversário da ilha. Isso, uma terça-feira. E a bênção do ministro, né? Na próxima reunião já é a bênção do ministro, né? Isso. Na nossa reunião dia 28, não é isso? De novembro, última reunião do ano, nós teremos em Cristo Jesus a presença do nosso grandioso ministro, uma vez por ano, né? Ele vem e traz a sua mensagem, a sua bênção muito especial para cada um de nós. Pode vir todo mundo, que nós vamos colocar telão lá, vai ser uma coisa bonita. Um do ano passado. Salve Deus. E ainda um exemplo da nossa mãe, eu gostaria de reforçar de que você, meu mestre príncipe, minha irmã Luci, procure sempre dar o melhor de si no seu trabalho. Procure dar o melhor que você tiver nessa oportunidade. Como exemplo foi o de nossa mãe. Se aperfeiçoar sempre, melhorar sempre, cada vez mais. Isso é uma conquista muito, muito sua, muito interior, uma conquista para a sua evolução, uma conquista definitiva para o seu espírito, para o nosso espírito. Nos libertarmos dessas mesquinharias do plano físico da Terra. Dê sempre o melhor que você puder. Faça sempre o melhor que você puder no seu trabalho, nas suas escalas. Se aperfeiçoe sempre. Esse é o nosso caminho. Essa é a oportunidade. Salve Deus. Desce. Salve, mestres. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Ilha, a primeira Luci, ao mestre Valdec, adjunto Aratuso, e ao mestre João, o primeiro príncipe deste amanhecer. E agradecer também a vocês por essa oportunidade, porque nessa vida doutrinária, todo dia a gente está aprendendo. E para dirigir a vocês, complexo, bem desenvolvido, muito emanado, complexo trabalhado, não é fácil se dirigir a vocês.
É muito fácil a gente pegar o microfone e dar uma aula ou uma palestra para aspirantes. Aspirante aceita tudo, e vocês não, né? Então eu queria que vocês me ajudassem com a sua mente, me acompanhando. Tudo que eu vou falar aqui nessa palestra foi adquirido através do acervo doutrinário, extraído das aulas de Somário Mestre Tokushi, algumas gravações dele, e também do acervo de Tia Neiva, através de suas cartas. Eu vou falar um assunto que vocês, pelo qual, por esse processo, eu tenho certeza que vocês vão passar por ele. Até eu, todos nós vamos passar por esse processo. Não sei se vocês vão assimilar, mas para assimilar melhor, me acompanhe a minha linha de raciocínio. Mas, como eu disse, tudo está em fitas, aulas. Eu gosto de falar sobre a doutrina, mas só falo aquilo que eu posso provar. Não meu. Não é animismo meu. Tem muita gente que às vezes cisma que é aquilo e começa a falar. O doutrinador também tem animismo. Eu vou falar sobre o desencarne. Vocês vão passar por ele. Somário Sassi, no radar, disse que cada ser humano tem uma forma de viver, como também cada ser humano tem uma forma de morrer. O que eu vou falar não é dizer que está padronizando, que todo mundo vai acontecer, não. É mais ou menos em torno do que vai ser falado. O mundo espiritual, ele considera a Terra, antes de começar, vocês observam que a nossa doutrina é uma lógica. Tudo tem que ter uma lógica. Alguma coisa que fugiu da lógica não é doutrina. Então, o mundo espiritual, ele considera a Terra como uma grande universidade, aonde os espíritos encarnam para fazer um curso. Uns vêm para fazer um curso completo, outros vêm para completar um curso inacabado. Quando termina esse curso, o espírito, através do seu desencarne, deixa o seu corpo, penetrando em outras dimensões, mas levando consigo a sua alma e conservando-a enquanto estiver a caminho da evolução. O processo do desencarne é simples e ao mesmo tempo complicado. O paciente, ele recebe a assistência dos seus familiares, dos seus amigos, daqueles recursos que ele dispõe no momento. Do lado espiritual, ele tem assistência dos seus mentores, dos médicos de cura. Esse paciente, ele é ou mal atendido, assistido, melhor assim dizendo. Isso depende muito da forma como ele levou a sua vida. Isso é muito bom a gente refletir sobre isso, ver como a gente está levando a nossa vida em nosso lar, com os nossos familiares, se nós estamos conquistando aqueles que Deus colocou ao nosso lado. Porque vocês sabem que o nosso lar é o núcleo do reajuste. Você sabe disso. É o seu filho, a sua esposa, o seu marido, todos que estão relacionados com você, é você que pediu a Deus a oportunidade de resgatar com eles algum restício kármico. Então é bom a gente, de vez em quando, refletir sobre isso e silenciosamente, sem falar com ninguém, a gente vai trabalhando para reconquistar.
Do lado espiritual, no exercício da nossa mediunidade, é muito importante também a gente observar se você está realmente sendo um aparelho, um intermediário do seu mentor, independente da sua mediunidade. Se você está fazendo tudo com honestidade, se você está querendo realmente, na lei do auxílio, servir alguém, seja esse alguém evoluído, no caso do seu mentor, ou seja esse involuído, no caso daquele sofredor, daqueles mais necessitados. Somente através da força doutrinária e da força comunicativa que nós vamos proceder o trabalho de desobsessão. O desencarne, quando é natural, cuja causa é moléstias, ele tem uma duração mais ou menos de 24 horas. Quando o paciente perdeu os seus sinais vitais, teve realmente a morte cerebral, a partir daí, o espírito deixa o seu corpo. E ainda lembro do gesto do Sr. Mário Sassi, nosso mestre Agostinho, dando essa aula no radar, ele ainda gesticulou assim. Ele sai pela boca. Ele sai pela boca e se posiciona em cima do corpo numa posição contrária. E a partir daquele instante ele começa a absorver toda o acervo daquela personalidade que acabou de morrer. Absorvendo também parte daquelas energias concentradas do sistema nervoso que informa a sua personalidade. No início diz que o espírito vai levando a sua alma e conservando enquanto está em evolução. Então, naquele momento, ele suga também, aspira, pega. A palavra aspirar não é muito boa não, mas absorve também uma parte dessas energias que dá concentrada a personalidade dele, daquilo que acabou de morrer. Ao passo que ele vai absorvendo essas energias, ele começa a formar o seu novo corpo no mundo etérico, com as mesmas características. Ao passo que aquela energia daquele que morreu vai acabando, ele vai distanciando, e quando acaba aquele laço energético, aquela transferência, automaticamente, Nestor usou esse vocabulário. Compulsoriamente ele vai para a Pedra Branca. Pedra Branca é um mundo etérico muito grande, aonde recebe todos os espíritos que deixam a Terra, com algumas exceções. Certas crianças não passam por Pedra Branca, e eu particularmente suponho que uma tia Neiva, um Chico Xavier, espíritos desse padrão, desse nível de conhecimento, também não devem passar por lá. Então o espírito vai para a Pedra Branca e permanece durante 7 dias entregue a si mesmo. Ele está entre milhares de outros espíritos que estão passando também pelo mesmo processo. Mas ele se sente sozinho porque ele é neutralizado, isolado pelo nêutron. E lá ele fica vendo a sua passagem pela Terra, recordando, como se fosse um filme, repetindo aquela passagem dele. Tem a história de um amigo recém-desencarnado que veio para a tia e falou: tia, se eu tivesse a força do super-homem, eu não conseguia levantar. Então supõe-se, deduz que é deitado. Em cada caso é um caso, talvez o caso dele permaneceu assim. Não posso afirmar que todos sejam assim. Mas o que está escrito naquela mensagem de um amigo recém-desencarnado, vocês podem observar, está lá. No 7º dia, o mentor o traz aqui no plano físico para restabelecer sua energia. Porque a alma abastece, a alma vive, se alimenta das energias que é produzido pelo nosso corpo físico, nosso ectoplasma, nosso espírito magnético. Quando há um óbito, então a alma já não tem mais aquele corpo para produzir
e fornecer para ela as energias. Então, por isso que o mentor traz ele aqui no 7º dia, e Tia Neiva dizia que tudo, até os pacientes que têm um relacionamento com a doutrina, a aura dele ficou pega na doutrina, ele vem parar na mesa evangélica no 7º dia. A primeira mesa evangélica, Tia Neiva disse que é a mesa dos botins. Ali passam os botins recém-desencarnados. Tem essa história de um amigo recém-desencarnado que conta a passagem dele, o desencarne dele. Mas quando ele chegou a contar a Tia Neiva, ele já estava reequilibrado. Ele já estava consciente. Então ele conta para a Tia Neiva, ele era um paciente que vinha aqui no Vale de tratamento. Então ele conta para a Tia que o seu desencarne foi uma maravilha. Tranquilo, ele sentiu leve, ia subindo. Né? Agora, como eu disse, tem várias formas de morrer, tem uns que não é assim. Né? É a mesma coisa, e o dentista tem um que extrai o dente, não veja Deus, né? Isso depende de cada um. Então eu trouxe ele aqui, largou ele em frente ao templo, e ele ficou andando com certa dificuldade, até nesse momento ele não estava consciente que tinha desencarnado. Esse eu andando, vendo número, ainda descreve nessa caixa que tinha chovido de dia. Ele veio andando até na pensão do Edivaldo, onde ele teve internado uns tempos, em tratamento, cuja entidade que mais o atendeu, que ele gravou, olha bem, as suas entidades, até na outra vida, eles levam vida na sua entidade. Era Pai Jacó, do Gomes, que já saiu da doutrina, outro dia teve por aí, não voltou mais. Então, quando ele foi na pensão do Edivaldo, andou lá dentro, cumprimentou todo mundo, ninguém ligava para ele, é estranho o negócio. Né? Ninguém quer reconhecer mais de tanto tempo. Aí ele desceu, quando ele entrou dentro do templo, foi dado um safanão dele, é escrito isso, ele foi na mesa evangélica. Na mesa evangélica ele incorporou e começou a gritar, ele tem conflito desesperado. Essa é uma hora difícil para o desencarnado. Ele tem conflito consigo mesmo. Aí é por essa razão que nós os chamamos de sofredores. Esse estado de sofredor pode permanecer por dias, meses, anos, e depende de cada um se conscientizar. Depois que ele pegou as energias, o mentor leva ele para o canal vermelho, mas também sem entrar no livre-arbítrio dele. Se ele quiser ir, tem um exemplo da noivinha desencarnada, que não quis ir, o mentor não levou, colocou na casa dos pais. Que os pais eram uma pessoa de idade, muito religioso, tinha equilíbrio. E por lá ela ficou muito tempo sentando na mesa com eles, andando no carro, acompanhando na aula dos pais. O mentor faz isso para ele não se perder e ser capturado pelos bandidos do espaço e levar para nas cavernas e escravizar esses recém-desencarnados, são inocentes, são sem prática, né? Então o mentor colocou na aula dos pais e lá ele ficou. Alguém um dia trouxe esse casal aqui, Tia Neiva, ao atendê-los, viu que a noivinha estava na aula dos pais. Aí mandou fazer um trabalho no trono, cujo doutrinador era Valdec, você lembra? Aí... Maria Lúcia Gonçalves. Maria Lúcia. A noivinha não... Né? Aí ela recebeu a doutrina, a consciência do doutrinador. Esclarecer, conscientizar, o plexo, energia, parar, incorporar com segurança e paciência, que às vezes transmite para parar pela energia ruim. Eu sei que ela evoluiu, e então eles não entram no livre-arbítrio. Deixa. Eu fiquei uma vez em casa, mais de 3 meses, com o irmão meu desencarnado, me deu um trabalho, quando eu fui saber, né, que ele incorporou no Jacob Miranda, dentro do tempo que o Jacob Miranda nem sabia o nome dele. E foi um alívio aquilo ali. Não tinha religião, não tinha nada. Então o espiritualidade colocou em casa. Mas então aquele espírito que é desencarnado, que é desencarnado, que passa pela terra, aceita as orientações do mentor, é levado para o canal vermelho. No canal vermelho, aquele que já cumpriu toda a sua missão, passou, eu no início disse que era uma universidade, que passou em todas as provas, em todos os testes aplicados durante a universidade, não tem mais nada a resgatar,
aprendeu a lição, então ele é encaminhado a outros planos de conformidade do seu merecimento, de conformidade do seu padrão. Né? Aí esse é o caminho evolutivo. Aquele que ainda tem um resgate aqui na Terra, que foi reprovado as provas, os testes da universidade, nessa escola nossa aqui, então ele vai ser de reencarnar, ele fica numa fila esperando pela oportunidade. O seu mentor, quando vê que ele tem condições, já está em condições de reencarnar, o mentor dele vai aos ministros, pede uma autorização, se concedida, é feito um novo plano reencarnatório, de acordo com ele. Feito aquele plano reencarnatório, naquele momento, na carta Alma Gêmea, que eu leio uma carta todo dia, eu sou igual um crente que lê a Bíblia todo dia. Eu leio a carta todo dia, uma delas. Inclusive eu criei um blog, cujo título foi a propaganda dele, exclusivamente cartas. Eu que divido, não tem erro, não tem nada, sou muito severo nesse ponto. O Vale do Amanhecer, emendado, o Vale do Amanhecer, tracinho cartas. Da Enter, aí vai vir a relação dos blogs, e-mails. Então lá aparece às vezes carta número 6 ou 7, esse blog exclusivamente para publicar cartas também. Da entrada ali, vai aparecer uma página que não encontrou, mas de lá está lá escrito Vale do Amanhecer, início do blog. Da início ali que vai vir muito bonito, feito com muito carinho, com muitas noites escrevendo, que eu quero publicar essas cartas, que tem alguém que entra nessa doutrina e é carente disso. Então aquele espírito que foi feito no plano reencarnatório, naquele momento, ele fabrica o seu próprio corpo, monta o seu corpo de conformidade do karma. Faça de conta que ele tem que voltar com um defeito físico, um braço, que maldosamente ele tirou o braço de alguém no final. Aí ele tira a vida. Aí quando ele volta para reencarnar, ele volta porque o defeito físico é uma forma que ele achou para pagar. Por isso é que molda o corpo, certo? De conformidade ao karma dele. Também molda se é adequado a alma dele para atuar, para vir nesse plano, desse mundo agora que está muito evoluído. Imagina o espírito que já desencarnou há 100 anos atrás, que não tinha avião a jato, não tinha internet, não tinha essa evolução que tem agora. Se ele reencarnar com aquela mesma mentalidade, com aquele sistema psicológico dele, com a mesma alma, ele vai entrar em pânico. Não é? Então, por isso também é adequado. A alma dele sofre alguma transformação para ele vir nesse plano. Mas não quer dizer com isso que a cobrança dele, os débitos dele, vai atingir a mesma forma. Ele vai sentir na pele a mesma cobrança. É o resgate dele, que ele sente na pele. Depois que feito aquele plano, ele se interna, esquece de tudo e fica guardando a época de voltar à Terra. Eu falei sobre o canal vermelho, que é um mundo etéreo muito grande, não vou entrar em detalhes para o horário, mas o canal vermelho, a tia Neila disse que é muito grande, é população enorme, que aqui na Terra não tem trabalho de passagem suficiente que dê conta de passar o que ele necessita lá, suprir as necessidades. Não há condição. Mas imagina um angical, quanto espírito passa. Imagina o esclerotente coletivo, contágio, tudo passa espírito, não é? Então, mesmo assim, não é suficiente. Por isso que os engenheiros espirituais, assim na terra como no céu. Tiãozinho é um dos engenheiros da Constituição 2000, são 2 planos, está dizendo isso, Tomás Sassi. O Tiãozinho, além de ser essa figura nossa conhecida que incorpora o Tiãozinho, o Esturte, Mato Grossense, ele ainda tem a roupagem do Esturte, Mato Grossense, não. Tiãozinho, Mato Grossense, o Esturte como comandante, né, de nave, ele ainda é um engenheiro sideral.
E por essas necessidades, os engenheiros construíram um canal ligando esse plano etérico com a Terra. Recebeu o nome de canal por plataforma, vermelho da cor mais obsessiva. E como você sabe, todo médio iniciado sai do corpo, se transporta, que é diferente de desdobramento, se transporta na primeira noite, quando ele tem condição, e vai levar o fluido magnético e a doutrinação para eles. Tá certo? O espírito, enquanto estiver preso à sua alma, é a mesma coisa que eu estava aqui algemado com o Valdez. Estou preso a ele. Faz de conta que ele é meu espírito, a sua alma. O espírito da alma nunca fica sem corpo. Quando termina o corpo físico, adquire o corpo etérico. Tá certo? Então, enquanto o espírito estiver preso à sua alma, ele é obrigado a permanecer no seu campo vibratório, ficando sujeito às leis que regem aquele plano. Você entendeu? Aí Tia Neiva dizia, o seu padrão vibratório é a sua sentença. Filhos, a única coisa que nós temos é a nossa alma, vamos procurar ilustrá-la. E essa alma, esse espírito continua ainda com esse corpo etérico até quando essa alma, esse psique, isso que foi adquirido através da encarnação, melhorar. A alma é um mecanismo do nosso psicológico. É a base física do sistema nervoso. Então, aquele que não tem um padrão bom, é um desequilibrado, temos impulsos, que tem uma reação violenta, aí o seu padrão age através do corpo físico e começa os maiores crimes. Como o Sumário disse no radar, ele falou tudo palavrão, vou repetir esse palavrão. Ele disse que as maiores desgraças que nós cometemos foi falta de tolerância, que está relacionado com a nossa alma, com o nosso domínio. Como diz o canto do Lacerda, eu tenho as rédeas da noite e tenho as rédeas do dia. Ele está dizendo que você, no momento escuro, no momento negro, no momento difícil da sua vida, você tem que ter as rédeas, você tem que ter domínio sobre você. As rédeas, todo mundo sabe, não é? As rédeas, você sabe, é um instrumento que põe no animal para colocar no caminho, não é? Você guia o animal. Então, nos seus momentos difíceis, você tem que ter controle com você. Não tomar decisão precipitada, raciocinar, reconhecer que você está bem, não é? Para não tomar decisões, que tudo passa. Também na hora da luz, da euforia, que é as regras do dia, também você pode começar a marcar compromissos, porque você sabe que tudo passa. Tem os momentos bons, tem momentos difíceis, por causa da nossa roupagem de outras vidas, porque através desse trabalho cabalístico, nós somos atingidos por essas vidas que já vivemos, por esses charmes que deixamos por onde andamos. Então, eu ia espichar mais um pouco, mas está muito bom, agradeço a oportunidade. E quando nós conseguimos, olha bem, quando a nossa alma consegue entrar em sintonia com a nossa individualidade, é sinal que nós achamos o caminho de volta. É sinal que nós estamos aceitando o nosso karma, que não adianta reclamar. Né? Então, quando nós passamos a aceitar o nosso karma e trabalhar para ajudar a evolução, resgatar é bom. É sinal também que nós aceitamos a nossa missão. Então, tudo depende da nossa cabecinha. Tudo depende da gente. Só mais um minutinho. Só mais fácil de no radar. Eu adorava e adoro mais fácil. Já veio, o Nestor, me deu muita lição bacana. Sou Mário Sassi dando uma aula para os recém-chegados, para os aspirantes. Ele explicou aos aspirantes,
eu não tenho detalhe, porque não tinha cabeça para ouvir. Só nós temos um corpo, nós temos uma alma e temos o espírito, quer dizer, o corpo físico, o macro, o micro e o macro, né? Então, explicou para os aspirantes, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. O corpo é transitório, a alma e o espírito continua. Aí ele fez uma comparação assim para eles entenderem que nós colocamos o nosso corpo, a nossa alma, a serviço do espírito. Ele comparou a alma como sendo, e o corpo seria o veículo. Ele comparou como motorista desse veículo a nossa alma. Ele disse que quando a gente chega no vale, esse motorista está muito impulsivo, dirigindo o seu veículo de qualquer jeito, batendo de frente, capotando, leva para o hospital, rendendo o carro, foi na linha de novo, ele torna a andar. Ele está dirigindo com muita dificuldade, porque o para-brisa do seu veículo está impregnado, cheio de energia negativa ruim. E ao passo que nós vamos trabalhando, esse para-brisa começa a clarear, nós vamos manipulando essas energias e adquirindo energias atraentes, boa. Então ele começa a ver melhor a estrada e para de bater de frente com os outros. Levar fechada uma dívida. E até os nossos faróis melhora. Mas você está dando desculpa uma época que nós somos pequenos acumuladores de energia. Então, através do seu trabalho, você vai acumulando energia, a sua visão física e espiritual vai melhorando. Então, a possibilidade de nós caminharmos com mais facilidade é muito grande. Não é? Você vai acertar aquele caminhozinho que você tem que voltar. Então, ficou mais ou menos esclarecido o corpo físico, o macro, o micro, que é a alma, e o macro, que é o espírito. O espírito é aquela centelha divina, aquela centelha crística que todo ser humano tem. E todo ser humano está inserido no sistema crístico. Essa doutrina faz parte desse sistema crístico. Outra comparaçãozinha rápida que o Mário fez, em outra aula, ele, para melhor entender, mas preste atenção, senão vamos falar, o Décio disse, eu não disse nada. Isso é igual o Lula, não falei nada. Então ele comparou Deus com uma nuvem. Quando chove, acontece, desprende água daquela nuvem e pega uma forma individual, né, das gotinhas. E sai do tubo e vem. Aquela gotinha caiu aqui na terra, ao andar, uma suja muito, outra suja menos. E nós temos que clarear a nossa alma até voltar para o todo novamente. Não é? Então, mais ou menos, para a gente ter ideia sobre essa palestra, sobre essa reencarnação. Eu espero que todo mundo sabe do assunto, mas que tenha assimilado o que eu falei. Eu ia render mais um pouquinho, mas como o chefe me disse que tem horário, então nós vamos parar. Daqui uns 50 anos, quando vocês esquecerem de mim, eu volto de novo. 50. Eu estou com 69, com 50, está perto. O sono cultural, o Walter podia perguntar um pouco de detalhes sobre o sono cultural, mas não tem muitos, né, não tem muita expansão para falar sobre o sono cultural, porque a gente sabe que depois que fica aquele plano reencarnatório, eu desencarnei. Você é filho de uma dona que ainda está vivo aqui. Eu vou ser irmão do João, que ainda está aqui ainda. Eu vou ser filho do pai do filho do Walter, que ainda está aqui, eu já estou lá. Mas como é que planeja isso?
Walter sai do corpo, a minha mãe sai do corpo, e entra tudo em comum acordo, é feita uma explicação, mostra o quadro, o protocolo, tudo de acordo. Então a gente volta para o sono cultural e lá fica tempos e tempos, se não marca, não é cronometrado. Lá a gente hiberna e fica totalmente inconsciente se era um mês, 2 meses ou 500 anos. Quando as peças está tudo certinho, né? O Valtec voltou a casar com o fulano, dessa minha mãe, aí eu vou nascer para cobrar deles, ou eles me ajudar, né? Então a ação cultural não tem. E até outro dia eu estava conversando com um amigo meu, ele não é da doutrina, mas nós conversamos muito. Ele lê muito livro, muito entusiasmado com o espiritismo. Mas eu conversando, quando eu falei para ele explicando para sem discutir doutrina, porque a gente é muito amigo, e nós estávamos viajando. Então, quando eu falei com ele que quando a alma também é moldada, é adequada, sofre, né, algumas modificações para voltar no tempo atual, ele, claro, aí eu fiz um gesto, é claro, que volta dessa. Seja quando um homem já desencarnou há 70 anos atrás, naquele tempo, quem mandava em casa era ele. Agora é quando ele reencarnar e vê que as mulheres estão mandando lá, bom, terminou. O sono cultural acontece na estrela Sirius? Não, isso eu não sei. Aonde é? Não sei. É na Silva? É, então eu nunca peguei isso aí, nunca encontrei. Obrigado. Tem mais uma observação? Alguém que fazer pergunta? Tomara que não tenha ninguém. Se tiver tempo, eu vou trabalhar. Essa parte aí que o senhor falou da reencarnação, eu sempre me fascinou muito. Quando o senhor falou em processo reencarnatório, eu queria saber se todo e qualquer espírito passa por processo reencarnatório dentro da providência divina. E aí eu complemento, e como é que ficam os grandes mundos negros, que existem cientistas, que existe um sistema organizado, hierárquico, ou até eles também. E até hoje, dentro desse assunto também, como ficariam então os laboratórios de experiência? Não, até hoje, os vários negros, segundo o Nestor, segundo o Janeiro, até hoje, eles lutam para conseguir fazer a reencarnação, mas não conseguiram até hoje, que é a proteção divina. Todo aquele que desencarna e tem que reencarnar, passa, porque até o Exu, ele tem, aqui dentro da doutrina, estou falando com consciência, aqui dentro da doutrina tem um Exu de colete. Tem, claro, que está atrás da oportunidade, eu poderia ser um deles. Você entendeu? O que passou pelo trabalho está desenvolvendo a evoluir. Então, todos eles passam por esse sistema, com esse planejamento reencarnatório. Ninguém fica. E esse planejamento reencarnatório, os mentores têm uma consciência tão grande, tão dilatada, tão evoluída, é igual você com seu filhinho de 3 meses, você vai fazer uma viagem. Você sabe que tem que levar um chazinho para uma dor de barriga, um comprimidinho, uma flauta, uma madeira. Tudo que pela consciência tem em relação a ele, uma comparação, você prepara tudo para que ele faça aquela viagem, programa tudo para nada dar errado. Então, quando nós vamos reencarnar, é minuciosamente feito o planejamento reencarnatório. Às vezes, dentro do planejamento reencarnatório, você vai perder um braço, né? Para cumprir o karma. Vai dar uma desculpa do acidente, que capotou um carro, perde. Mas quando a tia Lívia dizia que através do nosso trabalho, pela credibilidade que você adquire com o mundo espiritual, que você é muito útil para o mundo espiritual, então é feita uma berganha. Em vez de você perder uma perna, você só
quebra ela e emenda de novo. Agora, naquele ato daquela perna quebrada, o seu padrão abaixa. É muito importante isso. O seu padrão abaixa, o mundo espiritual faz uma cerca de macaco, conforme a tia Nila. O cobrador seu, aquele que está com aquela vingança que quer jogar, mostra o quadro para ele, ele sente seu espírito embora. Você pagou de uma forma amenizada, porque você tem bônus, tem muita proteção, e ele sentiu, você abaixou o padrão vibratório. Certo? Então, é certo pensar que isso, inclusive eu tive essa experiência no trono milenar, que essas experiências que são feitas aí, que não estão tendo sucesso, é porque foge, então não vinga. É certo? Não consegue. E também aquele espírito ali incorporado no trono milenar, que está falando aquilo para você, se ele é um milenar, ele tem uma personalidade de rei, de rainha, muito forte. E ele mantém o ponto de vista dele e dizer que o lado dele é bom, o lado dele está evoluindo, ele vai conseguir. Eles nunca dão um braço à direita, a torcer, dizendo que eles até hoje não conseguiram, para não demonstrar características de fracasso. Né? Mestre Décio, eu tenho aqui uma pergunta seguinte: o espírito é eterno, ele sempre é evoluído? O espírito é aquele passageiro que está lá no banquinho dele, na alma, dirigindo um carro, e não tem muita opção de ficar dando palpite. Não é? Quem interfere do corpo, o corpo interfere, é o plexo físico ou o microplexo, aí tem uma ligação. Mas o espírito não. O espírito ele não tem jeito de modificar a alma, modificar o corpo. O espírito não. Ele é um ser divino, é energia. Energia viva, energia que está nas matas, nas cachoeiras, nas pedras, é energia, o todo que se individualizou e veio naquele. Isso é um assunto muito difícil, não vou falar, eu também não domino muito esse assunto. Que vem naquele animal que começa a desenvolver o seu psique. Não tem sério, isso aí não é para nós. Quando uma pessoa desencarna. Eu morava em Aliás, em Pirambu do Pará, e trabalhava lá na FUNAI. Então, eu era motorista de uma van. Aí tinha um pessoal que era da igreja adventista, pediu para ir ensinar lá os índios, né? Da igreja. Aí eu fui lá, levei, aí quando dava 3 horas era para eu me buscar eles. Aí quando eu via de volta, tive um acidente, uma carreta vinha ultrapassando a outra, não deu tempo de eu lugar e eu não vi nada. Eu fiquei 20 dias em coma. Durante esses 20 dias, eu estava sonhando diariamente. Entendendo? Eu me recordava assim, do tempo que eu brincava com meus amigos, ia lembrar que meu pai, assim, meu pai brincava comigo, né? Então, eu me recordei que eu estava indo fazer uma viagem, estava nos 19 dias de coma. Aí eu disse, não, rapaz, tem um pessoal que é para me buscar lá na aldeia. Que é perto de Marabá. Aí eu olhei assim, eu estava deitado e arrodeado assim de índio. Aí chegava o cacique da aldeia e falava assim, tu não vai se levantar. O processo que a espiritualidade levou com você estava fora do corpo, né? É que ele situação. E às vezes o que se passa em outros planos, a gente nunca traz para o corpo físico tudo aquilo que a gente vê, vem sempre alterado. Porque quando você sai do seu corpo, no caso seu, você saiu do corpo, estava. Mas a gente fica sonhando assim. Tudo bem, mas vem sendo alterado, porque você sai de uma faixa vibratória, e quando você sai de lá, entra nessa faixa aqui. Então, de lá para cá, há uma diferença muito grande. Então, não tem condições de a gente fazer com perfeição.
Às vezes a gente se transporta e volta, puxa, recordando que viu lá, mas nunca é a realidade igualzinho o que você está pensando. E sempre há alteração. Não é? Então você entra numa faixa, você do plano que você está, tem uma faixa vibratória. Quando você sai de lá e vem para cá, você entra outra faixa vibratória. Então, altera. Por isso que a Tia dizia, para nós não nos preocupar muito com sono, né? Ficar querendo interpretar sonho é perigoso. Às vezes a gente quebra a cara, fica querendo interpretar sonho. Quando a pessoa desencarna e de repente aparece assim, conversando com a gente, esse processo aí, o que é que tem a ver mais ou menos com isso? E você tem certeza que ele desencarnou? Tem. Ele desencarnou e... aparece, você não aparece para você. Você vê aquela imagem na sua cabeça. Por exemplo, falando com a gente, você parece que está vendo, você parece que está vendo, mas na verdade não está vendo ele. É um psicológico seu, é o trabalho que você está fazendo, que você está muito sintonizado com ele às vezes, ou ele é muito amigo seu, ou às vezes ele está ligado na sua aura também, conforme a condição dele. Nesse processo aí ele falava assim, tá aqui meus filhos todos, eu não morri não, estou aqui, não está vendo e tal. Não foi mais ou menos. Ainda, não? Não conscientizou e está dado a evolução. Porque outro dia, eu fui para o trono, era um angelical. Toda atividade incorporou um espírito chorando muito, em desespero. Como angelical, eu passei até conversar com o sofredor, eu comecei a conversar, fiz o puxado e comecei a conversar, sentei e comecei a conversar com o espírito. E esse espírito se desbravou assim, gritando, se você não está me conhecendo, na hora de uma proteção muito grande, e tem aquela de sagaz, e virei para o espírito e falei, claro que eu estou te conhecendo. Porque se eu falar que não estou conhecendo, é uma decepção. É claro que eu estou te conhecendo. Mas você está desencarnado, está num plano não muito bom, e estou achando que você até deu uma amnésia, esqueceu o seu nome. Aí ela gritou, eu sou fulano, então era uma samaritana, que desencarnou há muito tempo e não está em boas condições. Aí o doutor bem sincero. Estou falando isso para lembrar que a gente todo dia coloca de fora, né? Mas não é garantia não. Não é? Garantia é você estar realmente na lei do auxílio querendo ajudar. Não estou julgando-a, claro. Mas tem que ter muito cuidado. Só Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Exatamente isso, não é? É importante, essa mensagem de hoje é importante para a gente avaliar a nossa conduta, nossos procedimentos, para quando chegar a nossa hora, que estejamos tranquilos, conscientes, com as mãos limpas, com a nossa consciência muito tranquila na missão realizada. Se porventura naquele momento você ainda se prender às coisas físicas, coisas materiais, que eu vou, minha conta bancária, meu carro, não sei o que, essas coisas, aí realmente você vai voltar para cá. Então é o seu padrão, o seu pensamento. Vamos. Temos a lembrança também, aproveitando uma pergunta que a Nicola fez. O grande trabalho dos laboratórios, dos vales das sombras, é reencarnar fora da lei crística, fora do sistema crístico. E aquelas experiências de clonagem, hoje os cientistas estão clonando os animais, mas ainda não chegaram a clonar o ser humano, pelo menos oficialmente.
outras experiências de laboratório, como desenvolvimento in vitro, né, fora do útero materno, uma série de experiências de engenharia genética, escolha do embrião, tal. Isso, sem dúvida alguma, que tem também um lado negro, tentando, por todos os meios, que se reencarne. Mas ele não tem o que chama o controle da centelha crística, os médicos do espaço. Os médicos do espaço é que têm acesso a essa centelha crística que une, que liga o espírito que passou do ponto do sono cultural ali, que vem naquela forma, né, bem concentrada ao feto. Só eles que têm, né, essa manipulação de soldar aquele espírito que veio do sono cultural e no terceiro mês de gestação ele é colocado pelos médicos do espaço e soldado ali com a centelha crística. Os guarda-sombras não têm acesso a isso. Salve Deus. Então, os missionários e missionárias emitem a Lufan e a Beja. Então, com relação com relação ao Beijão para Lufan, as novas emissões já estão prontas. O mestre, a missionária, o missionário deve procurar os delas e pegar as novas emissões. Não vai emitir mais o nome do mestre Barros. Vai emitir, sim, no ministro Anufá. E com relação ao mestre Adejão Frost, continua da mesma forma também. Me parece que ontem o mestre Frost teria conversado com o Raul e feito a sua opção com relação a permanecer aqui conosco no tempo humano. Então, com relação ao Flores, graças a Deus está superada a questão. E com relação ao Lufan, o missionário, depois procura os mestres delas para atualizar suas emissões. Não é você que vai mudar a seu bel prazer. É uma orientação superior, uma orientação que vem dos trinos, né, do trino presidente. Ok? Salve Deus. Também muito oportuno esse assunto que o Décio nos trouxe, é para nos lembrar que nós, quando reencarnamos, nós trazemos a nossa cruz. Trazemos a nossa cruz e tem uma história muito curtinha, bem curtinha. Salve Deus. É uma história muito curta que nos ajuda a entender muito bem o processo reencarnatório. A personalidade nossa vem da nossa alma, que é transitória. Né? A personalidade é transitória. Bom, mas um grupo de espíritos estava se programando para o reencarne. E os mentores então levaram para um departamento onde tinha tudo uma forma figurada, tá certo? Onde ele tinha muitas cruzes. E o mentor, junto com cada um, né? Cada um dos seus pupilos, cada um dos seus tutelados, o mentor disse, vá, né? E as suas cruzes já estão marcadas ali, com seus nomes. Mas um deles se rebelou. Um desses espíritos que reencarnar disse, não quero, essa cruz aqui é muito grande, é muito pesada, não dá para mim, não vou aguentar. Se rebelou contra a orientação do seu mentor. O mentor lhe disse, meu filho, cada um tem a cruz que merece. Cada um tem a cruz que merece. Essa é a sua cruz. Não, meu pai, mas não vou prosseguir, deixa eu escolher a minha cruz, vamos encolher um pouquinho, deixar mais leve. Então o mentor consultou o ministro e veio depois a resposta. Tá, você pode escolher a sua cruz. E aquele grupo então reencarnou. Logo esse que escolheu a cruz veio, andando rádio, passando na frente dos outros, e aqueles que estavam carregando a sua cruz com dificuldade, caminhando, e ele rapidinho, passando na frente de todo mundo, mais na frente um pouquinho, chegou e encontrou um poço muito fundo. E ele ficou sem saber o que fazer, não tinha como contornar. O fosso estava ali naquele caminho. Ele então parou e ficou sentado, observando o que ele ia fazer. Daí a pouco aqueles que ele havia deixado para trás, chegavam um por um, cansado, carregando a cruz, colocava a cruz em cima daquele fosso,
que se via como uma ponte, né? Passava em cima da cruz, do outro lado, pegava a cruz de volta e continuava a jornada e ficava no outro lado. E assim foi ele, cada um chegando e passava. Ele foi lá, colocava a cruz dele e não dava. Era muito curta, não alcançava o cortar. Era muito levinha, não aguentava o peso dele. Né? Então cada um de nós temos a cruz que merecemos. Na medida exata da nossa necessidade. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Às vezes você reclama do meu karma, não sei o que, isso e aquilo, mas a gente deve agradecer a Deus. E a nossa doutrina nos ajuda a entender isso, tá bom? Salve Deus, o nosso tempo está esgotado. Convido o mestre desce para fazer a contagem em Cristo Jesus. Aproveitar mais essa oportunidade. Procure, nesse instante, a sua individualidade. Tia Neiva dizia que em uma reunião como esta, muitas vezes os nossos mentores colocam entre nós espíritos desencarnados que estão também no caminho da evolução, para eles participarem da palestra, usufruir das nossas energias. Então, vamos, no instante, aproveitar mais essa oportunidade dessa contagem, pedindo a Deus que os nossos mentores manipulem essa energia em nosso benefício, em benefício da nossa vida, dos nossos familiares. Jesus Divino Amado Mestre, eu Jaguar, terceiro mestre luz curador da falange Sacramento, povo e Orimã, na ordem do ministro Muiatã, eu adjunto treino Amuruã, 408 herdeiro triada Pazio, sétimo raio de juração, Arcanos Ramos 2000, mestre Décio, com os poderes de Lorum, na linha deste amanhecer, que o meu Deus ministro Batalá, que me rege e me guarda no caminho desta jornada. Acabe receber de Deus Pai, Todo-Poderoso na minha legião, o título de mestre instrutor universal, das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema. Estou na continuação dessa jornada para o terceiro milênio. Permite, Jesus, deixe que as forças se desloquem até meu plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Vem na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança, fusco verde radiante, // reino central turno reino, na esperança de alimentar o meu sol interior, na grandeza que me fez cavaleiro do Turnajuros, partirei nos três reinos de minha natureza com barras e barra. No meu terceiro sétimo, no quinto ciclo iniciático, e seguirei sempre com barra 0, barra 0, barra x, barra, barra, em Cristo Jesus. Ó cavaleiro verde do poder iniciático, que ora nos dá toda a luz desta jornada. Ó Jesus, são vidas em busca da salvação de outras vidas, na perfeição de nossos conhecimentos nestes carreiros terrestres. Ó Jesus, esperamos o renascer de uma nova aurora, e para que possamos nós, partir da doutrina deste amanhecer, é preciso dessa centelha divina, que é a luz do teu santo nome.
Jesus Cristo nosso Senhor. E seguindo esse roteiro de Deus Pai Todo-Poderoso, seguirei sempre com /0, em Cristo Jesus. Eu peço, assim, por favor, a nossa gentileza. Fique de pé. Nós, mestres, pedir a Deus que os nossos mentores do grande raio de Araquém alcance os locais das pessoas que vão ser mentalizadas durante este trabalho de contagem. Mestres, conforme vocês sabem, a nossa mente são as nossas asas. Vamos nesse instante cada um deslocar para o seu lar, mentalizando os seus familiares, os seus entes queridos, os seus amores. Vamos nesse instante pedir pela nossa vida material, pelo pão nosso de cada dia. Mentalize e peça para aqueles que se encontram nos hospitais, nos leitos de dor, nos presídios, nos albergues. Vamos pedir pela jovem mãe abandonada, pelo menino e a menina órfão de pai e mãe vivos. Mentalizem-nos sabendo no mais distante o labrador e na sua choupana. Vamos pedir, mestres, pelos nossos trinos, pelos nossos dirigentes desta doutrina, pelos nossos adjuntos maiores, pelo mestre Sol e mestre Lua. Jesus, divino amado mestre, esta é mais uma hora, Jesus, é a hora da nossa individualidade. E é nesse instante, Jesus, que nos colocamos mais uma vez a serviço do grande semiroma de Deus, nosso Pai Santa Branca, para podermos trabalhar em favor dos mais necessitados, dos menos esclarecidos. Permita, Jesus, meu mestre, que essas forças benditas que vêm de Deus Pai Todo-Poderoso nos envolva, envolvendo todos aqueles que foram lembrados. Faça de nós, Jesus, espadas vivas e resplandecente por todo este universo. Permita, Jesus, meu mestre, que chegue até nós o aroma das matas virgens, as energias, Jesus, das cachoeiras, dos rios caudalosos, a bênção, Jesus, dos nossos países nagôs, do caboclo e da cabocla. Permita, Jesus, meu mestre, que essas nuvens negras geradas pelo ódio, pela inveja e pelo ciúme, que se encontram nesses locais que foram mentalizados, que elas sejam elevadas a Deus Pai Todo-Poderoso. Divino Araquém, raio poderoso de luz, nos alcance e nos ilumine. Salve Deus, povo de cachoeira, salve Deus, sereias de mandar.